Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nesse programa, no Universo Feng Shui, eu ensino vocês detalhes sobre como harmonizar a tua casa para ter muito mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar. Quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e hoje a gente vai estar aí falando sobre essas 3 ativações que vão atrair riqueza para sua casa. Então, primeiro, o que são ativações, No Feng Shui, a gente trabalha com curas, correções e ativações, tá? O principal intuito do Feng Shui é fazer a energia fluir na nossa casa e fluir em abundância. Por que isso? Porque os chineses, eles começaram a observar que na natureza tudo flui com muita abundância, Se vocês repararem, na natureza tem muito oxigênio, muitas árvores, muita água, tudo flui com muita abundância, Se você olhar para a praia, para o céu, é tudo muito gigantesco, tudo muito abundante e tudo flui na natureza, tudo se encaixa perfeitamente, acontece num ciclo perfeito, E aí eles começaram a observar por que na natureza tudo flui abundantemente e nas nossas casas não é assim. Sendo que a gente vive num planeta abundante, vive nessa natureza, Por que nas nossas casas não é assim? Por que tem tanta escassez, Então, a partir dessa observação, que eles começaram a observar o que faz a energia fluir nessa abundância na natureza e começaram a trazer isso para dentro dos ambientes, estudar como que isso influencia nos ambientes. Então, o que acontece? Então, a gente trabalha no Feng Shui em fazer, o principal objetivo é fazer a energia fluir, tá? Porque quando a energia flui, a nossa vida de quem mora nesse ambiente, a nossa vida ela também começa a fluir abundantemente. E no Feng Shui a gente trabalha com 9 diferentes áreas. Tem a área da prosperidade, a área do sucesso, a área dos relacionamentos, a área da família, a área da saúde, a área da criatividade, a área da espiritualidade, do trabalho e dos amigos, tá? Tem 9 diferentes áreas. Nessas áreas, a gente observa se tem alguma coisa travando, bloqueando alguma coisa dessas áreas, sugando as energias dessas áreas dentro da nossa casa. E aí a gente faz as curas e correções dessas áreas, tá? Então, cura e correção, ela é basicamente a mesma coisa, tá? A gente cura, corrige uma situação. Então, por exemplo, a gente observa que tem um banheiro na área da saúde. Então, o banheiro, ele drena a energia da saúde da casa. Então, a gente faz uma cura de Feng Shui lá para estar corrigindo essa situação, para não sugar mais a energia dos moradores, de saúde dos moradores da casa. Além da cura e da correção, também existe a ativação, as ativações. O que são as ativações? É quando não tem necessariamente nada de errado naquelas áreas que a gente está observando, mas a gente quer elevar ainda mais a energia delas, tá? Então, a gente olha para a área da saúde e não tem nada de errado ali, não tem nada drenando, não tem nada sugando a energia da saúde na casa. Mas a gente quer intensificar a energia de saúde da casa, então a gente faz uma ativação de Feng Shui. E como é que a gente faz uma ativação de Feng Shui? Existem diferentes maneiras de fazer ativações, mas uma muito clássica é usando as cores certas, os objetos certos, as formas certas, os elementos certos daquela área. Então, por exemplo, falando da área da saúde, A cor da área da saúde é a cor amarela. O elemento da área da saúde é o elemento terra. Então, a gente pode usar também os tons terrosos, objetos feitos de argila, objetos feitos de barro, para estarem elevando as energias dessa área. Então, a gente aplica o baguá na casa, tá? O baguá é a ferramenta que a gente descobre onde estão cada uma dessas 9 diferentes áreas. Então, a gente aplica o baguá na nossa casa para identificar onde é que é aquela área que a gente quer trabalhar e usa as cores e objetos certos lá para ativar, aumentar ainda mais a energia daquela área, tá? Então, isso são ativações. Existem outras maneiras também de fazer ativações, Mas basicamente é isso. Então, o que acontece, tá? Essas são as ativações, mas quando as pessoas começam a entender isso, que existem ativações, elas ficam doidas, Porque é uma coisa muito bacana. Você fica doida para descobrir onde que é aquela tua área, qual que é a cor certa para ativar aquela área, que aí pronto, vou ter um boom de energia, um boom de resultados aqui em casa, Só que o que acontece? Muitas pessoas erram principalmente por 2 motivos quando ouvem falar isso, de ativações. Quando começa a ver vídeo na internet, ver livro, aprender informações sobre o que é o Feng Shui, o que é a harmonização, as pessoas elas tendem a ter 2 erros, com relação a isso, com relação às ativações. Primeiro, elas erram querendo ativar todas as áreas. Então, eu falei para vocês, que existem 9 diferentes áreas que a gente trabalha no Feng Shui. E as pessoas, elas querem o máximo das 9. Óbvio, Quem aí não quer o máximo das 9? Eu quero o máximo das 9 sempre na minha vida,
Então, as pessoas, elas ficam, então eu quero ativar todas as áreas da minha vida. Só que não funciona ativar todas as 9 áreas, tá? A orientação é que a gente ative até, no máximo, 3 áreas por vez. Porque quando a gente ativa as 9 ou mais de 3, a gente já, tipo aquele desesperado, assim, cego em tiroteio, sabe? Tentando atirar para tudo quanto é lado, e aí a gente faz muito fraco uma ativação em cada uma das áreas e não vê resultados suficientes, né? Não vê resultados expressivos em nenhuma das áreas, porque a gente dispersou a nossa energia em várias pequenas coisas. Então, a gente precisa ativar no máximo até 3 áreas, porque daí a gente coloca a energia com força nessas 3 áreas para, de fato, começar a ver resultado dessas ativações. Então, esse é um erro muito clássico de pessoas que começam a harmonizar a casa sem uma orientação, sem um detalhamento mais específico, né? Às vezes, isso acaba passando como um ponto cego das pessoas. Me conta aí se você sabia disso, que você deve ativar no máximo até 3 áreas da sua casa por vez. E não é definitivo, tá? Eu vou ativar essas 3 áreas e vai ser essas 3 áreas para frente, para sempre. Não, você pode mudar, depois você pode desativar uma área, ativar outra, né? Por isso que é muito interessante a gente aprender o Feng Shui, tá? Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Tem muitas e muitas pessoas que me perguntam sobre a minha consultoria. Bruna, você aplica consultoria? Bruna, qual que é o valor da tua consultoria? Bruna, tem agenda para fazer consultoria? E eu não abro muitas vagas para minha consultoria porque o meu intuito realmente é ensinar vocês. Eu realmente acredito que quem aprende não depende, que o conhecimento transforma, né? Então eu gosto de fazer aquilo que eu realmente acredite de alma mesmo. E eu acredito que quando a pessoa aprende, ela replica pro resto da vida dela, né? Porque aí depois a pessoa, ela harmoniza a casa para essas 3 áreas que fazem sentido hoje para ela, e aí depois, né, melhorou uma das áreas ou aconteceu alguma coisa em alguma das outras áreas, ela consegue adaptar as harmonizações dentro da casa dela para essas outras áreas. Não precisa contratar de novo uma consultoria de Feng Shui para daí ter as outras áreas ativadas, né? Quando a gente contrata uma consultoria de Feng Shui, pode ser que, dependendo da consultoria, ela seja muito pontual. Então, ajuda naquele momento, mas depois de 1 ano, 2 anos, tem que reciclar essa consultoria. Quando você aprende, você mesmo aplica, né? Vai replicando para os diferentes momentos da sua vida. O segundo erro é as pessoas ativarem as áreas erradas, porque elas não entendem 100% o que são aquelas áreas. E esse aí é um ponto cego. Se não ativar as 9 áreas era um ponto cego para você, esse aqui provavelmente é um ponto cego maior ainda. Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, no Feng Shui a gente trabalha 9 áreas: prosperidade, relacionamentos, sucesso, família, criatividade, saúde, espiritualidade, trabalho e amigos. Só que quando a gente fala esses nomezinhos assim, né? Amigos, trabalho, sucesso, criatividade, a gente não consegue entender a imensidão de coisas que podem ser tratados numa determinada área. Por exemplo, se você tem problemas, você ou alguém da tua família tem questões com vícios relacionadas a vícios de cigarro, bebida, drogas, pornografia, internet, qualquer que seja o vício, você pode trabalhar a área da família, tá? Porque a área da família, ela representa o passado. Então, são as nossas raízes. E os vícios, eles estão muito relacionados com questões do passado mal resolvidas. Então, a gente pode ativar a área da família para resolver questões de vícios. Qual é a área que a gente ativa do Baguá para questões relacionadas com os filhos, né? Se você quer ter filhos, quer engravidar, ou se os teus filhos brigam muito dentro de casa, ou se você quer ajudar os teus filhos a se desenvolverem melhor, a área da criatividade. Porque a área da criatividade, ela representa a nossa criação. Então, os nossos filhos, a gente cria eles. A área da criatividade representa, a área da família representa o nosso passado, a área da criatividade representa o nosso futuro. E os nossos filhos são os nossos futuros, né? Então, a área da criatividade a gente pode ativar para resolver questões relacionadas aos filhos. Qual a área que a gente pode ativar para atrair viagens? A área dos amigos. A área dos amigos para atrair viagens, para atrair clientes, para atrair vendas, né? Então, o que acontece? A área dos amigos, ela é a área mais externa do Baguá, tá? Então, o que acontece? Todas as áreas ali, né? Prosperidade, relacionamento, sucesso, saúde, criatividade, família, espiritualidade e trabalho, todas elas são coisas nossas, né? É a nossa energia. A área dos amigos, ela é a área que conecta a gente com o mundo externo, tá? Então, por isso que está relacionado com os amigos, com os clientes, com as outras pessoas, tá? Então, é o que conecta a nossa energia com o mundo externo.
Por isso que está relacionado com as viagens. Muitas pessoas acabam errando ali. Às vezes elas querem uma coisa, mas acabam ativando uma área errada. Por exemplo, um erro que eu mesma cometi lá no começo. Quando eu comecei a harmonizar minha casa, um dos meus principais objetivos era a questão financeira. Eu estava num alto e baixo muito grande financeiramente, e aquilo estava me deixando muito ansiosa, estava me deixando sem acreditar mais em mim mesma, sem ver uma luz assim no fim do túnel, né? Então, um dos principais motivos que eu comecei a harmonizar a minha casa e a minha vida foi por questões financeiras. E quando eu comecei a entender o Feng Shui, eu olhei, né, para o Baguá e eu olhei, então eu tenho que ativar a área do sucesso, né? Sucesso, ele vai me trazer dinheiro. Só que não é necessariamente assim, tá? E o que acontece? Um tempo atrás, uma aluna minha, a Mariane Simão, numa live mesmo, ela fez uma pergunta muito interessante, muito interessante para mim, que ela me perguntou: Bruna, qual que é a diferença entre a área do trabalho, a área do sucesso e a área da prosperidade? São 3 áreas que elas podem se confundir muito. Qual que é a diferença de cada uma dessas áreas, né? Se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que ativar a área do trabalho? Ou se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que ativar a área da prosperidade? Ou se eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que ativar a área do sucesso? E a resposta é: depende, tá? As 3 áreas podem ser ativadas para atrair riqueza para a tua casa, mas qual dessas 3 áreas que você precisa ativar depende da tua situação no momento. E eu vou explicar então aqui para vocês qual que é a diferença dessas 3 áreas: prosperidade, sucesso e trabalho, tá? Então, por que eu vou explicar a diferença dessas 3 áreas? Porque as 3 podem ser trabalhadas para atrair riqueza. Só que talvez você, chegando aqui, né? Eu tô com muita dificuldade financeira. Você olhe lá e me ouça aqui falando: ativar a área da prosperidade para ter mais riqueza, para ter mais fluxo de dinheiro, para ter melhor qualidade, né, financeira. Só que às vezes você tem alguma questão um pouco, não é necessariamente a prosperidade que está travada. Às vezes é alguma etapa anterior. E aí, explicando aqui essas 3 áreas aqui para vocês, vocês vão conseguir entender e descobrir qual das 3 áreas você precisa ativar nesse momento para atrair mais riqueza para tua casa, tá? Então, um exemplo, né, clássico de uma das minhas alunas foi a Maria. Quem assistiu a imersão conheceu a Maria lá. Ela até contou, né, que ela em um mês de curso ela aumentou, ela tem uma empresa de marmitas, ela vende marmitas, e em um mês de curso ela aumentou de um faturamento que ela tinha de R$600 por mês para 3, 4 mil reais por mês. Agora eu não lembro o número exato, mas tipo, foi 6 vezes mais do que ela faturava. Então, isso em um mês, né? Porque ela entendeu certo ali as ativações. Mas no começo, ela me falou assim, ó: Bruna, quando eu não entendia muito bem, eu vi você falando: vou ativar a área do trabalho, né? Ativar a área do trabalho. Aí ela relacionou: eu quero ter mais dinheiro, então eu preciso de mais trabalho. E aí ela foi lá e ativou a área do trabalho em todos os cômodos da casa dela. E aí, de repente, ela se viu cheia de trabalho. Até aqui, ó, não tinha tempo nem para respirar, trabalhando, mas dinheiro que é bom, não tinha. Então, o que acontece? Ela olhou para o Baguá e ela identificou: o que eu quero? Eu quero mais trabalho. Então, vamos ativar a área do trabalho. E aí começou a ter mais trabalho, mas não teve necessariamente o retorno financeiro. Então, por isso que é extremamente importante a gente se fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, né? A gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar para ter os resultados que a gente deseja. Então, por isso que é extremamente importante a gente conhecer a fundo cada uma das áreas do Baguá para a gente saber aonde trabalhar. Quem é minha aluna, quem entrou aí já, quem se inscreveu já no Método Oli, já teve acesso às primeiras aulas do curso. Nas primeiras aulas do curso, o que eu ensino para vocês? As áreas do Baguá. Cada uma das áreas. Ensino lá, tem uma aula sobre prosperidade, uma aula sobre sucesso, uma aula sobre cada uma das 9 áreas do Baguá, e aí depois eu falo para vocês fazerem uma avaliação de como que tá cada uma dessas 9 áreas da sua vida, né? Pontuar, dar as notas. Então essa é a primeira coisa, porque senão você vai aplicar o teu Baguá e aí você vai ficar desesperada para corrigir uma área que você acha que vai mudar a tua questão que você está querendo, mas não é necessariamente isso, né? Por isso que primeira coisa é a gente entender o que a gente pode com essa ferramenta. Existem as 9 diferentes áreas. Se você não entender exatamente como que cada uma dessas áreas funciona,
pode ser que você use a ferramenta errada e aí ache que a ferramenta não funciona. Então, falando sobre as 3 áreas aqui, né? Para vocês não cometerem o erro ali que a Maria cometeu no começo de ativar a área do trabalho, achando que ia, né, tá nadando em dinheiro e aí no fim só tava tendo trabalho e dinheiro que é bom. Nada. Eu vou estar explicando aqui o que significa cada uma dessas 3 áreas e depois eu vou estar explicando quais são os objetos, as cores que você usa para ativar cada uma dessas 3 áreas. O Baguá, para quem não sabe, o Baguá é isso aqui, tá? Essa é a representação das energias, tá? Então, o que acontece? O posicionamento dele é assim, aqui é a prosperidade, aqui é o sucesso, aqui é o relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família e o centro é a saúde, tá? Então, o que acontece? Essas áreas de baixo, elas são a base para as áreas de cima. Então, agora há pouco eu expliquei para vocês, né? Que a família representa o passado e a criatividade representa o futuro. Percebam aqui, ó. A família fica aqui e o lado oposto da família é a criatividade. Então, é o passado e o futuro. A área dos amigos, ela é a base da prosperidade, ó. É o lado oposto da prosperidade. Então, os amigos ficam aqui e a prosperidade fica aqui. Então, os amigos são as pessoas que abrem os caminhos, indicam o caminho, indicam a gente, dão uma sugestão, nos guiam, né? Ainda mais os amigos espirituais, nos guiam para nós prosperarmos na nossa vida. A área da espiritualidade é a nossa conexão com nós mesmos, é o desenvolvimento do nosso espírito. A gente se sentir bem, se sentir confiante, se respeitar, saber o que a gente quer. Quando a gente se sente bem, se ama, tem confiança, a gente tem uma base sólida para ter bons relacionamentos. Então, a espiritualidade é o lado oposto do relacionamento. Então, é a base para bons relacionamentos. E o trabalho, que está aqui embaixo, é através do nosso trabalho, da gente encontrar um trabalho que a gente ama, que a gente goste, que realmente seja um propósito, que a gente começa a se sentir capaz, começa a se reconhecer, começa a se sentir merecedor de ter o sucesso, tá? Então, o trabalho é a base do sucesso. Então, é importantíssimo entender isso, que existem as áreas do Baguá, mas elas não são isoladas. Ah, eu vou pegar a área da prosperidade e trabalhar ela. Muitas vezes, para você melhorar a prosperidade, você tem que olhar lá para a área dos amigos. Às vezes o problema não está aqui, está lá. Para você melhorar o sucesso, você tem que melhorar a área do trabalho, você tem que olhar a base dele, né? Então, é importante entender que essas áreas de baixo, elas são a base para as áreas de cima, tá bom? Então, por que eu estou explicando isso? Falei aqui que eu vou explicar a diferença entre a área do trabalho, do sucesso e da prosperidade. Então, vamos começar pela área do trabalho, que é a área da base. A área do trabalho, ela é uma área, quando que a gente ativa a área do trabalho? A gente ativa a área do trabalho quando a gente ainda não sabe muito bem o que a gente quer trabalhar. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu ainda não conhecia o Feng Shui e eu estava simplesmente perdida no trabalho. Eu achava que eu não gostava de nada. Trabalho, para mim, era assim, era uma obrigação mesmo, porque eu realmente não gostava de trabalhar. Eu ficava me questionando, por que eu estou indo trabalhar? Me submeto a fazer isso se eu não gosto, se eu nem ganho o quanto eu gostaria. Então, era um fardo. Trabalho, para mim, era um fardo. Então, eu realmente não tinha encontrado um trabalho que eu amava. Eu gostaria de encontrar, mas não tinha encontrado. Então, quando você está nessa situação, você trabalha num lugar, mas não é o que você gosta, não é o que faz seu coração cantar, não é uma coisa que você realmente vê aquilo como sua missão, você não faria aquilo por prazer, né? Ou quando você vê um filho, uma filha que está naquela época de se decidir o que vai fazer para o vestibular, que vai fazer o vestibular, né? Que está encontrando os caminhos do que vai querer seguir na vida, é nesse momento que a gente ativa a área do trabalho, para descobrir o que a gente quer fazer ou para encontrar esse caminho, encontrar, né, um trabalho que faça a gente realmente se sentir bem, realmente se sentir cumprindo a nossa missão de vida. O elemento que representa a área do trabalho é o elemento água. E a água tem justamente essa simbologia. A água, ela flui até encontrar o caminho que ela quer, né? Então, ela vai fluindo, ela passa os obstáculos, ela vai até encontrar o caminho que ela quer. Então, a área do trabalho é justamente isso. É você ativar ela para você encontrar os seus caminhos ou para alguém na sua casa encontrar esses caminhos. Se por um acaso você já sabe o que você quer trabalhar, né? Já se encontrou, mas ainda não tem resultados por esse trabalho e fica se questionando, né?
Poxa, será que eu vou ter resultado? Eu me dedico no meu trabalho, mas ninguém me reconhece, nunca recebo aquela promoção, né? Nunca sou efetivada, eu gosto, eu me dedico, mas ninguém me reconhece. Será que eu vou conseguir me desenvolver nessa área? Será? Então, esses questionamentos de você ter dúvidas se você merece ser bem-sucedida nessa área ou as pessoas não te reconhecerem nesse teu trabalho, aí é uma outra questão. Você já entendeu, você já encontrou o que você quer trabalhar, mas agora você precisa ter o reconhecimento do seu trabalho. E essa área é a área do sucesso. Então, você vai ativar a área do sucesso quando você estiver procurando fortalecer o teu reconhecimento, o teu senso de merecimento de uma área, se sentir capaz, se sentir confiante, ter o teu reconhecimento e ter o reconhecimento dos outros também, você vai ativar a área do sucesso. A área do sucesso, ela pode ser traduzida como a área do reconhecimento ou a área da fama, a área da reputação. Então, o que as pessoas falam de você? Né? Nossa, ela é uma excelente profissional. Nossa, ela vai longe. Caramba, você trabalha muito bem. Nossa, teu trabalho é muito bom. As pessoas te reconhecem, né? Quando a gente começa a ser reconhecido, inevitavelmente, a gente começa a ter a prosperidade, que é o resultado do sucesso, o resultado do reconhecimento do nosso trabalho. Então, começam a ver como tudo é ligado, ó. A prosperidade é o resultado do reconhecimento do nosso trabalho. Então, é um caminho. Se você já encontrou o trabalho, aí você vai para o reconhecimento, se sentir capaz, se sentir merecedora e mostrar para os outros, para que eles comecem a te reconhecer. Começou a ser reconhecida, aí você vai ativar a área da prosperidade, para você começar a ter cada vez mais resultados financeiros dessa tua atividade, entendeu? Então, desse teu reconhecimento, que ele comece a gerar frutos, resultados financeiros de tudo que você faz, de toda essa reputação, de toda essa entrega, entendeu? Então, essa é a diferença das três áreas, do trabalho, do sucesso e da prosperidade. Um bônus aqui para vocês. Eu falei que eu ia falar sobre 3 ativações que você pode fazer para atrair riqueza para tua casa, né? Um bônus é, se você está ativando uma área comercial, por exemplo, teu salão de beleza, teu restaurante, tua loja, você pode trabalhar também na área dos amigos, que é a área que atrai os clientes. A área dos amigos, ela representa a nossa conexão com o mundo externo. Então, é as pessoas que vão indicar o teu comércio, que vão reconhecer o teu comércio, que vão te mostrar os caminhos e os teus clientes, né? Então, você também pode ativar a área dos clientes se for uma área comercial. Vou passar aqui para vocês, ó, 3 perguntas que você pode se fazer para você entender se você, nesse momento que você está, você tem que ativar a área do trabalho, do sucesso ou da prosperidade. Você sabe o que você gosta de fazer? Você sabe qual que é a tua missão de vida? Você já encontrou o trabalho que você ama, que você se sente bem fazendo ele, que você se vê fazendo ele com prazer, com alegria? Você sabe? Se a resposta for não, a área que você tem que ativar é a área do trabalho. Isso serve para você ou para as outras pessoas da tua casa. Se você quiser estar ajudando um filho a encontrar um emprego, uma filha, um marido, né, uma irmã, alguma pessoa da tua casa, essa pessoa sabe o que ela gosta, ela já encontrou, ela se sente bem, ela se sente com prazer de ir trabalhar? Se a resposta for não, você ativa a área do trabalho. Você já trabalha nessa área? Você trabalha nessa área, as pessoas te reconhecem, você se sente bem-sucedida nessa área, você se vê crescendo nessa área, você acha que você é boa, você acha que você faz isso bem, você gosta, mas você acha que você tem o dom, você acha que as pessoas te reconhecem? Então, se a resposta for não, aí você ativa a área do sucesso. Você encontrou a área, mas você ainda não se sente merecedora, não se reconhece ou não sente que os outros ainda te reconhecem nos esforços que você tem, nos esforços e habilidades que você tem nessa área. Aí você ativa a área do sucesso. Se a resposta for sim, eu me sinto bem, né? Eu sei que eu faço bem, eu me reconheço, sei que eu posso prosperar muito nessa área, as pessoas me reconhecem, gostam do meu trabalho, voltam, têm uma boa reputação. Então, aí você vai ativar para a área da prosperidade. Aí você vai se fazer qual pergunta? Você tem resultados financeiros do seu trabalho? Você consegue manter dinheiro? Você consegue ser independente financeiramente? Você consegue ter frutos do seu trabalho? Sobra dinheiro no final do mês? Você consegue prosperar, ter um planejamento? Você consegue atingir as suas metas? Se a resposta for não, aí você ativa a área da prosperidade. Se a resposta for sim, aí você pode escolher ativar alguma das outras áreas ou ativar a área da prosperidade para continuar fortalecendo essa área. As 3 perguntas. Sabe o que gosta? Não sabe ainda, ativar a área do trabalho. Já trabalha nessa área, se sente reconhecido, os outros te reconhecem? Se a resposta for não, ativar a área do sucesso.
Tem resultados financeiros por esse trabalho? Se a resposta for não, ativa a área da prosperidade. São as 3 ativações que vão atrair riqueza para tua casa. Você só precisa entender qual é a área que você está precisando nesse momento. E aí, por exemplo, ativou a área do trabalho, encontrou os caminhos, descobriu qual é a tua missão de vida, aí você pode desativar essa área e ativar depois a próxima área do sucesso, para você começar a ter reconhecimento. Aí depois você pode ativar a área da prosperidade, né? Então é um caminho que a gente vai seguindo ali nas nossas harmonizações. Fernanda Pérez, quando queremos aumentar os clientes, sou representante comercial autônoma, amo o que faço, mas vendas caíram muito, cheia de dívidas hoje, por isso. A área dos amigos, para atrair mais clientes é a área dos amigos. Você pode ativar a área dos amigos e da prosperidade, que é a base e a área resultado que você quer, né? Então, uma vai ser a base para a outra. Do sucesso também, você pode ativar até 3 áreas. Nesse teu caso, que você já sabe o que você quer, você poderia ativar a área dos amigos, do sucesso e da prosperidade, tá? Ou amigos, relacionamento e prosperidade, amigos, criatividade e prosperidade, tá? Então, você vai combinando ali o que você identifica que você quer trabalhar ali no teu comércio. Marlene, Bruna, se eu escolher ativar a área do relacionamento no meu quarto, se a área do relacionamento na minha casa fica na área do serviço, o que faço? Eu ativo as duas? Não necessariamente, tá? Você pode aplicar aonde faz sentido para você. A Márcia, amo o meu trabalho, faço artesanato por hobby, mas quero ganhar dinheiro com as minhas peças. Então, primeiro você tem que se questionar se você se sente capaz de ganhar dinheiro com as tuas peças, né? Se você se reconhece, se os outros te reconhecem, se eles veem as tuas peças e falam, nossa, você é uma artista, né? Gostei do teu trabalho, se eles indicam. Se ainda não, se ainda tá meio instável, eu indico ativar a área do sucesso. Se você já, nossa, eu realmente acredito, né? Gosto do meu trabalho, as pessoas também gostam, mas quero ter um resultado financeiro disso, aí você vai para a área da prosperidade. Vou explicar para vocês aqui como que a gente ativa cada uma dessas 3 áreas, tá? Então, a área do trabalho, o que você pode utilizar para ativar a área do trabalho? A cor da área do trabalho é a cor preta, o elemento é a água, então, quadros que representem a água, fonte, aquário, é muito bom na área do trabalho, vidros, espelhos, uma cor, um azul escuro, um verde escuro também, que estejam, né, ali próximos da cor mais preto, assim, também, formato mais ondulado, alguma coisa assim irregular, um quadro que tem um formato irregular. Então, tudo isso pode ser utilizado para ativar a área do trabalho, tá? Então, você vai colocar esses objetos na área do trabalho e fazer as tuas ativações, que são as suas intenções, né? Método OLE. O de observação, L de limpeza, H de harmonização e I de intenção. Então, você vai observar qual é a área que você vai ativar, fazer as limpezas energéticas naquela área para eliminar todas as travas e bloqueios que podem existir lá, fazer as tuas harmonizações, corrigir o que estiver drenando, né? Tem uma área faltante na área do trabalho. Faz a harmonização, corrige essa área. E depois as ativações, que são as intenções. Então, você coloca os objetos e faz a tua intenção do que você quer atrair com aquela ativação que você fez, né? Ah, eu quero ter reconhecimento, eu quero me sentir mais autoconfiante, eu quero que os outros me reconheçam, eu quero que o meu chefe me reconheça e me dê uma promoção, eu quero ter mais resultado financeiro, eu quero, até o final do ano, estar ganhando X, eu quero aumentar o meu salário em tantos, eu quero conseguir me programar mais financeiramente. Então, especificidade, tá? Quando for ativar, ser o mais específica possível nas tuas intenções, né? Posso ativar na mesa de trabalho? Com certeza. Inclusive, você pode aplicar o baguá na mesa de trabalho. Aplicar o baguá na cama, aplicar o baguá no terreno, aplicar o baguá nos cômodos. Se você identificou que, no teu momento, o ideal para você é ativar a área do sucesso, o que é ativar a área do sucesso? A cor vermelha, o formato é o formato triangular. Por quê? Porque o elemento é o elemento fogo, tá? Então, o elemento fogo, ele tem a chama do fogo, ele faz assim, né? Então, é um formato triangular. Então, uma pirâmide, um quadro ou decorações que tenham, né, o formato mais triangular também representam o elemento fogo. Animais selvagens, porque eles têm essa energia do fogo neles, né? Então, uma estampa de animal print de onça, de leão, de tigre, né? Também serve para ativar a área do sucesso. Um tapete mais peludo que traga esse fogo, esse acolhimento, também representa a área do sucesso, tá? Então, tudo que representa o elemento fogo. E a área da prosperidade, a última área ali da prosperidade, o que você pode usar para ativar a área da prosperidade? A cor púrpura ou a cor dourada, objetos, né? Cofrinho, moedas, joias, pedras preciosas, semi-preciosas. Fontes são muito boas também na área da prosperidade. O formato é o formato cilíndrico, tá? O elemento é o elemento madeira, então objetos de madeira também
ativam a área da prosperidade. Então, você pode ir casando esses objetos para fazer as suas ativações. Você vai colocar esse objeto específico lá na tua área da prosperidade e fazer as suas intenções. Então, eu quero ter o salário de X. Determina um número, determina o prazo, coloca especificidade. Da onde que você quer que venha esse dinheiro, quanto você quer que venha, o que você vai fazer com esse dinheiro, por que você quer essa quantia, né? Não só querer por querer. Por quê? O que você vai fazer com isso? Quanto que isso vai representar na tua vida? O que vai ser diferente, né? Quanto mais específico, melhor. Que a área do sucesso fica na área aberta com um tanque. Como ativar? Se fica numa área aberta, provavelmente é uma área faltante. Ou o baguá foi aplicado errado. Mas aí você ativa, você pode corrigir a área faltante e compensar a energia dessa falta nos outros cômodos da sua casa. A área do sucesso em minha casa fica na lavanderia. O que posso usar por ser na lavanderia? Você pode usar quadros, você pode usar objetos dourados na decoração. Lá mesmo você pode fazer as suas ativações. Ou, se preferir, você pode compensar isso nos outros cômodos da tua casa também. Para comprar uma casa é na área da prosperidade? Não. Para comprar e vender as coisas é mais relacionado com a área dos amigos, tá? Você pode trabalhar a área da prosperidade para você ter o dinheiro para comprar aquilo, né? Mas especificamente para você encontrar a casa que você quer comprar, é mais na área dos amigos. Se você já tem a casa, né? Ou ainda não tem o dinheiro para comprar casa, aí é a área da prosperidade. Então é fazer as perguntas certas. Às vezes você já tem o dinheiro, né? Ou já sabe como é que você vai fazer com o dinheiro, e aí você quer encontrar a casa certa, quer encontrar a casa ideal. Aí é a área dos amigos. Ou você quer vender uma casa para poder comprar outra casa. Aí também é a área dos amigos. Se ainda não está certo, não tem de onde tirar o dinheiro, daí a área da prosperidade. Fernanda Pérez, Bruna, no curso, para quem é novo, você vai explicar o que é área faltante? Com certeza. Gente, no curso eu ensino do zero. Eu explico até o que é Feng Shui para vocês. Explico o que é energia Qi, o que é energia Xia, o que é Baguá, o que é Guá, o que é 5 elementos, o que são cada um dos 5 elementos, como aplicar o Baguá, o que fazer com o Baguá, como ativar cada uma das áreas do Baguá, como corrigir a área faltante, como corrigir a área excedente, como fazer as limpezas, por onde começar as limpezas, onde guardar livro, onde guardar documento, onde guardar sapato, onde guardar as coisas dos teus pets, como fazer limpezas mentais, limpezas físicas, limpezas energéticas, limpezas das tuas crenças emocionais, por que usar o cristal, como que o cristal funciona, baguá, onde usar o baguá do céu anterior, baguá do céu posterior, flauta de bambu, sino de ventos, os espelhos, para que serve o espelho, como usar espelho, como não usar espelho, a iluminação, as plantas, como que você pode usar as plantas para fazer correção na tua casa, como que você pode usar as cores para fazer correção na tua casa, como fazer o equilíbrio dos 5 elementos na tua casa, como identificar quina, viga, fluxo acelerado, posição de comando, fluxo letárgico, teto inclinado. Gente, vocês vão aprender tudo no curso. Tudo. Tudo sequencial, na hora certa, tá? Como fazer envelope vermelho, como fazer pote da fortuna, como usar incenso, aromas, como fazer as limpezas com incenso, como fazer carta vibracional. Se preparem, galera, se preparem. Vocês vão aprender muito mais do que vocês imaginam lá dentro do curso. Lúcia Santos, casa de 2 andares, se faz um baguá em cada andar? Sim. Um baguá em cada andar. Tem um corredor e no final do corredor um banheiro, a área do sucesso, que posso usar para corrigir. Você vai ter que corrigir o banheiro e aí você pode compensar com essas ativações também. Se eu quiser vender uma casa, qual área eu ativo? Amigos. Área dos amigos. Se o objeto já está na devida área, podemos só fazer a intenção? Ou tem que colocar outro? Muito boa pergunta. Você pode usar, por exemplo, vou ativar essa área aqui, da família. Ele já está na área da família. Eu posso usar esse quadro mesmo, não preciso pegar outro. Posso usar ele mesmo e fazer a minha intenção para ele se tornar uma ativação de Feng Shui. Falei aqui sobre as 3 ativações que atraem riqueza para tua casa, da importância de você entender, fazer as perguntas certas para ter a resposta certa. Então, se você quer ter mais riqueza, não é necessariamente a área da prosperidade que você tem que ativar. Você tem que saber, eu já tenho o trabalho que eu quero, eu já sei o que eu quero trabalhar, eu já encontrei esse trabalho, eu gosto dele, eu me sinto bem, né? Então, você vai para a área, se a resposta for não, você ativa primeiro a área do trabalho, antes da prosperidade, porque a prosperidade ela é um resultado do reconhecimento do teu trabalho. Então, entender as relações do baguá, tá? Então, a gente vai, então eu quero a prosperidade, mas eu ainda não tenho reconhecimento e ainda nem encontrei o que eu quero fazer. Então, eu começo pela área do trabalho, depois eu ativo a área do sucesso, depois eu ativo a área da prosperidade. Aí eu falei aqui para vocês, como que
como que você ativa cada uma dessas 3 áreas, né? O trabalho do elemento água, a cor preta, vidro, espelho. A área do sucesso é o elemento fogo, a cor vermelha, os animais selvagens, representações, pode ser um quadro de cavalo. E a prosperidade, a cor púrpura, o dourado, o elemento madeira. Então, várias possibilidades de você usar o que você já tem na tua casa mesmo para elevar as energias de cada uma dessas 3 áreas e atrair muita riqueza do jeito certo, que realmente vai dar resultado nas tuas ativações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um gostei, um like, compartilha com as outras pessoas, manda para as outras pessoas. O Método Olha é o meu curso completo de Feng Shui, que eu te dou acompanhamento durante um ano inteirinho dentro do curso. Então, é um curso gravado, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Ele tem mais ou menos umas 20 horas de duração. Então, ali, 2 meses você termina o curso tranquilamente, assistindo 30 minutinhos por dia. E aí você tem mais um ano de acesso para tirar todas as dúvidas, ver e rever as aulas quantas vezes quiser, ter todo o nosso suporte, participar dos desafios, participar da comunidade, participar das nossas aulas ao vivo. Agora a gente está tendo aulas colaborativas. São aulas colaborativas que ajudam uns aos outros a atingirem o máximo das 9, seja a área da saúde, da criatividade. Então a gente tem um cronograma de várias aulas colaborativas que os próprios alunos e alunas vão lá para darem essas aulas e ajudarem muito além do Feng Shui, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo!